Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Repita comigo: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Amém. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos guardar bem esse texto aqui, ó. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Agora vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 28, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês já perceberam, né, que o nosso assunto hoje vai ser sobre o erro, vai ser sobre o que o homem semeia, isso ele vai colher. Irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar nessa noite. Aquilo que nós vamos falar nessa noite fala sobre o cuidado que nós devemos ter para nós não errarmos e colhermos em nossas vidas a consequência do erro. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher, ele vai ceifar. Isso é bíblico. Não sou eu quem estou falando isso, é a Bíblia que está falando. Você viu aqui Gálatas 6, 7 e 8 falando sobre isso. Não é o pastor Josué que está falando que aquilo que o homem semear vai colher. Não, é o próprio Deus que está falando. Aquilo que o homem semear, cuidado, porque vai colher, mais cedo ou mais tarde. Amém, irmãos? Amém. E nós vamos ver aqui alguns homens na Bíblia, para nós vermos que esses homens erraram e eles colheram o fruto do seu erro. Eram homens que estão na Bíblia, mas eles fizeram algumas coisas erradas e eles colheram a consequência do erro que foi cometido. Então, irmãos, nós não somos diferentes. Se aconteceu isso com eles, poderá acontecer conosco também, se nós também não vigiarmos na presença de Deus. Irmãos, o primeiro homem que eu gostaria de citar aqui, eu prometo que eu vou ser breve, não vou demorar muito não. Irmãos, o primeiro homem é Adão. Quem aqui já ouviu falar em Adão? Levanta a mão. Todos já ouviram falar em Adão. Aquele homem, pastor Zé Roberto, que Deus criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Aquele homem que Deus criou, Orlando, para tomar conta do jardim do Éden, cuidar dos animais, cuidar das aves, cuidar ali das plantações, das árvores ali do jardim do Éden. Irmãos, e uma coisa importante, Adão, irmãos, ele foi criado perfeito. Deus criou o homem perfeito. Irmãos, Adão, ele não envelhecia, ele não sentia dores, ele não tinha doença, não haveria de morrer, porque foi assim que Deus criou Adão. Sem dor, não ficaria velho, não morreria, não teria tristeza, e não teria que trabalhar para ganhar o pão de cada dia também. Mas, irmãos, um dia, o que aconteceu? Deus disse para Adão e Eva: de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim,
não comam, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus já deu a sentença, Deus já avisou o que haveria de acontecer. Irmãos, e de repente Eva vai e come do fruto que não era para comer. E ela chega e entrega para Adão. Adão também come a fruta. Desobedecem aquilo que Deus havia falado. Irmãos, desobedeceu e comeu. E uma coisa interessante é que Adão, ele tinha que ter autoridade repreendendo Eva para não comer, e ele também não comer. Mas o que aconteceu? Comeu. Qual foi a consequência do erro? Deixaram de ser eternos. A mulher passou a ter dores de parto quando fosse dar à luz. A terra foi amaldiçoada. O homem passou a ter que trabalhar e comer do suor do seu rosto. A morte veio a existir. E por último foram expulsos do jardim do Éden. Irmãos, consequência do erro: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas irmãos, existe um outro homem. Eu falei que eu não ia demorar e não vou demorar, vou ser breve. Abraão. Mas Abraão, pastor, Abraão, o pai da fé, é exatamente Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 12, Adão é Gênesis capítulo 2, para você que está aí folheando a Bíblia, Gênesis capítulo 12, Abraão é esse mesmo que você já ouviu eu pregar aqui, tanto sobre ele, aqui na frente. Irmãos, Deus disse que de Abraão sairia uma grande nação. Deus havia falado para Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Você e Sara serão pais de uma grande nação. Só, irmãos, que Abraão e Sara não tiveram paciência de esperar a hora certa de Deus. Pastor Rodrigo pregou aqui sexta-feira sobre isso, sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus. Abraão, Sara não tiveram paciência de esperar a hora de Deus. O que fez Sara? Sara deu um jeitinho e deu a sua escrava Agar para Abraão, para que tivesse filho com Abraão, porque Sara era estéril, ela não poderia ter filhos. Então o que ela falou para Abraão? Abraão, vai e toma Agar, deita-te com ela, e você vai ter um filho com ela, porque eu não posso ter filhos, eu sou estéril, Abraão. E Abraão foi, irmãos, e Abraão teve um filho com Agar. Esse homem, esse filho se chamou Ismael. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque. Era Isaque que era o plano de Deus, que era a vontade de Deus, que era aquilo que Deus havia escrito. Qual foi a consequência disso, pastor Josué? Explica para mim o que aconteceu dessa consequência desse erro cometido. Irmãos, de Ismael vieram os árabes, que são inimigos de Israel até o dia de hoje. É por isso que aquela brigaiada lá, irmãos, os árabes, eles são descendentes de Ismael, e eles não se dão com o povo hebreu, com o povo judeu, e até hoje existe essa rivalidade, muita gente morrendo, e isso não acaba nunca. Consequência do erro, querendo antecipar a hora de Deus. Irmãos, o erro tem a sua consequência. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E até hoje está acontecendo lá no Oriente Médio o fruto desse erro. Qual é o outro homem que eu poderia citar aqui para vocês? Moisés, Êxodo 14. Mas Moisés, pastor, aquele que tirou o povo de Israel da terra do Egito e levou o povo de Israel para Canaã, o que o senhor tem a falar sobre Moisés? Aquele homem que subiu no Monte Sinai e recebeu as leis de Deus, escritas em uma tábua.
Irmãos amados, Moisés, Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés era o grande líder de Israel. Irmãos, o povo de Israel começou a murmurar, porque não tinha comida, não tinha carne para comer ali no meio do deserto. Irmãos, e de repente o povo começou a murmurar, porque estava com sede e não tinha água para beber. Então Deus disse para Moisés: Moisés, fere a rocha, e a rocha vai verter água e vai saciar a sede desse povo. Irmãos, Moisés, ele estava tão irado, ele estava tão enraivecido naquela hora contra o povo de Israel, que ele foi lá na rocha e feriu a rocha 2 vezes. Não era para fazer isso, era para ele bater na rocha uma vez só, e ele bateu 2 vezes. Irmãos, qual foi a consequência disso? Moisés e alguns daquele povo não herdaram a terra prometida. Moisés perde aquilo que Deus tinha prometido para ele. Era plano de Deus Moisés entrar na terra prometida. Moisés não entrou por causa do erro que ele cometeu. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Ele vai colher. Irmãos, eu poderia citar para vocês outro homem, que vocês conhecem muito bem a história dele. Irmãos, vamos falar aqui sobre Sansão. Quem aqui já ouviu falar sobre Sansão? Levanta a mão. Sansão, lá em Juízes do capítulo de número 13, Moisés, Êxodo capítulo 14, para quem está anotando aí, Sansão, Juízes 13, Deus havia escolhido Sansão como juiz para proteger o povo de Israel. Sansão, irmãos, ele foi um homem consagrado a Deus, ele era nazireu de Deus. Não podia cortar o cabelo dele, porque o voto de nazireado consistia em deixar o cabelo crescer. Não se passava tesoura e nem navalha no cabelo de alguém que era consagrado ao Senhor através do voto de nazireado. Irmãos, e Deus levantou Sansão, deu uma força descomunal para Sansão, para que Sansão sempre defendesse o povo de Israel de situações terríveis que ele poderia passar. Irmãos amados, sabe o que aconteceu? Sansão conhece uma mulher chamada Dalila, uma mulher filisteia. Irmãos, e os governantes filisteus fazem a cabeça de Dalila. Dalila então engana Sansão, e Sansão conta para ela qual era a razão da sua força. Aqueles homens então vão e cortam o cabelo de Sansão. Não era para Sansão contar para ninguém a razão da sua força. Essa tinha sido a ordem de Deus. Não conte para ninguém a razão da sua força, Sansão. É mistério de Deus, é plano de Deus. Você é um homem consagrado a Deus. Mas, irmãos, a paixão levou que Sansão contasse para Dalila a razão da sua força. Os homens foram lá, cortaram o seu cabelo. E qual foi a consequência desse erro de Sansão? Olha qual foi o erro. Deus abandona Sansão, fazendo dele um fraco diante dos filisteus. Sansão teve os seus 2 olhos furados pelos filisteus. Ele foi humilhado perante os filisteus, trabalhando ali como um escravo. Está isso em Juízes capítulo 16. Consequência do erro. Ele se esqueceu de que ele era um homem consagrado ao Senhor. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará ou colherá. Irmãos, vamos agora para Saul. Vamos analisando alguns nomes conhecidos que vocês conhecem aqui. 1 Samuel capítulo 10, Saul. Irmãos, Deus ungiu Saul para ser rei em Israel. Quem aqui já ouviu falar em Saul? Levanta a mão. Saul foi escolhido para ser rei em Israel.
Irmãos, Saul governa o povo pelo tempo que Deus mandou que ele governasse. E Deus havia mandado para que Saul destruísse os amalequitas. A ordem de Deus era para que Saul destruísse os amalequitas, destruísse tudo. Saul desobedece e faz o que não era reto diante de Deus. Inclusive, ele quis agradar a Deus com sacrifício e não com obediência. Deus queria obediência e Saul deu prioridade para o sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, versículo 21. Não era isso que Deus havia ordenado, não era isso que Deus havia mandado Saul fazer. Era diferente, era para ele obedecer, era para ele destruir os amalequitas e destruir tudo. Saul não obedeceu. Qual foi a consequência? Foi rejeitado por Deus como rei, o Espírito Santo se retirou dele e por fim veio a morte. 1 Samuel capítulo 51. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Não vamos perder de vista isso. Irmãos, agora vem um homem chamado Davi. Quem aqui já ouviu falar em Davi? Davi, o homem, olha aqui, segundo o coração de Deus. Irmãos queridos, Davi era fiel a Deus. Davi foi ungido rei em Israel. Davi vencia as batalhas com a ajuda do próprio Deus. Deus, irmãos, ele havia prosperado a vida de Davi. Mas, irmãos, chegou um dia que Davi, em vez de ir para a guerra, pastor Zé Roberto, ele foi descansar um pouquinho. E lá no descanso, ele enxergou aquela mulher Batseba tomando banho, ou tomando um sol. E ele desejou aquela mulher. E ele então mandou que chamassem aquela mulher. E ele se prostituiu com aquela mulher, adulterou com aquela mulher. Irmãos queridos, e a Bíblia Sagrada diz que ele ainda, além de ter feito isso, ele tentou esconder o seu pecado, ele tentou esconder a situação e ainda piorou mais a sua situação. Qual foi a consequência do seu pecado? O filho de Batseba com Davi morre ainda bebê. Um incesto foi cometido entre os filhos de Davi. Houve assassinato entre os filhos de Davi. Irmãos queridos, Davi correu o risco de perder o reinado para um dos seus filhos. Ele colheu o fruto da sua desobediência diante de Deus. Ele se arrependeu, pastor Josué se arrependeu. O Salmo 51 diz que ele se arrependeu, mas as consequências do pecado ele teve que colher. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Irmãos, vamos para Salomão, 1 Reis capítulo 1. Salomão, 1 Reis capítulo 1. Quem aqui já ouviu falar em Salomão? Amém. Fala amém. Amém. Isso, é esse mesmo que você está pensando aí. Salomão. Irmãos amados, ao se tornar rei, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Ao se tornar rei, Salomão já possuía tudo. Ele possuía mulher, ele possuía dinheiro, Salomão possuía poder. Mas por causa dele ser ainda muito novo, quando Deus falou para ele pedir o que ele quisesse, Salomão pediu o quê? Sabedoria para Deus. Ele ainda não tinha experiência de rei. Então ele pede para Deus, para que Deus lhe desse sabedoria, para que ele soubesse reinar e governar aquele povo com justiça. Irmãos, Deus se agrada do pedido de Salomão. Deus se agrada do pedido de Salomão. E Deus então lhe dá mais sabedoria, Deus lhes dá honra, Deus lhes dá mais riquezas. Irmãos, Salomão, ele foi conhecido como o homem mais sábio da terra.
mas acabou também fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. Ele também desobedeceu, ele também errou, ele misturou o povo de Israel com outros povos, ele também arrumou muitas mulheres, ele se misturou com quem ele não deveria se misturar, ele se casou com pessoas erradas e assim se afastou de Deus, inclusive começou a adorar ídolos daquela gente que não era da vontade de Deus. 1 Reis capítulo 11, dá uma olhada aí, tudo isso está escrito em 1 Reis 11. Salomão pecou contra Deus e não continuou a sua vida de fidelidade na presença de Deus. Qual foi a consequência? Foi rejeitado por Deus como rei, perdeu o seu reinado para um de seus oficiais, e Deus amaldiçoa por um determinado tempo a descendência de Davi, porque Salomão era filho de Davi. Irmãos, aquilo que o homem plantar, ele também colherá, ele também ceifará. Irmãos, rapidinho, vamos dar uma olhada para a vida de Jonas. Quem já ouviu falar em Jonas? Jonas, um profeta de Deus, um homem de Deus. Jonas, livro de Jonas, Jonas capítulo 1. Deus havia falado para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive e prega para aquele povo lá da cidade de Nínive, porque aquele povo é um povo obstinado, é um povo mau de coração, é um povo idólatra, é um povo desobediente. Jonas, vai lá e prega para aquele povo. O que fez Jonas? Jonas, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Ele se desviou totalmente do plano de Deus. Ele entrou dentro daquele navio para esconder daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ele achou que escondido debaixo do porão daquele navio, ele estaria seguro. Deus não estaria vendo a sua situação. Irmãos, o que aconteceu? Deus, ele vê todas as coisas. Não adianta se esconder da vontade de Deus. Não adianta se esconder dos olhos de Deus. Deus olhou Jonas lá dentro do porão daquele navio. Irmãos, Jonas desobedeceu aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia mandado. Qual foi a consequência? O barco quase que afundou com todo mundo dentro, inclusive Jonas, por causa do vendaval, por causa da tempestade. Jonas foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe. Um grande peixe veio e engoliu Jonas. Ele colheu aquilo que ele plantou. Por quê? Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Irmãos, e outros homens que eu poderia citar aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, Pedro, que disse que estaria com Jesus todos os dias. Não, Senhor, se for preciso eu até morrer por ti, eu vou morrer junto com o Senhor. Quando chegou uma hora, ele negou Jesus durante 3 vezes. Disseram para Pedro: você conhece aquele homem? Não, nunca vi aquele homem. Mas você fala como eles, você tem o sotaque dele. Não, eu nunca vi aquele homem. Pedro negou Jesus durante 3 vezes. Sabe o que aconteceu? Ele teve um remorso, uma tristeza, um arrependimento, um sentimento de frustração tão grande, que ele começa a chorar amargamente. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Irmãos, vamos falar de Judas, que era um dos discípulos de Jesus, andava com Jesus, vivia com Jesus. Judas era um dos companheiros de Jesus. Jesus confiava nele, apesar de saber do que ele haveria de fazer, mas ele era um dos companheiros de Jesus. De repente ele é comprado pelos sacerdotes e ele vende Jesus, ele traz Jesus, ele entrega Jesus aos soldados romanos daquela época. Qual foi a consequência do erro? Quando ele teve remorso do que ele havia feito,
ele vai e se enforca. Ele morre enforcado, consequência do erro cometido diante de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gostaria de dizer para você, meu querido, nessa noite, essa noite, Deus colocou no meu coração para falar sobre cada um desses homens. Alguns deles se arrependeram e foram grandes homens de Deus na Bíblia. Se tornaram homens maravilhosos que até depois morreram por amor a Jesus. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você viu aí a consequência da vida errada, você viu aí a consequência do erro. Não compensa errar, não compensa viver no erro. Quem sabe você está pensando assim, mas será que Deus ainda me aceita? Será que Jesus me recebe, pastor? Porque eu tenho feito muitas coisas erradas, eu ainda não aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu digo para você, Jesus, ele te aceita do jeito que você é, da maneira que você está. É só você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Não continue no erro. Isso pode ser fatal na sua vida. Não continue fazendo coisas erradas. Pelo amor de Deus, não continue fazendo coisas erradas. Entregue a vida para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Jesus vai passar o sangue dele sobre a sua vida, e você vai sair daqui nessa noite uma nova criatura na presença dele. Aqueles que estão me ouvindo pelo rádio, façam isso também. Aqueles que estarão me assistindo pela TV, façam isso também. Se arrependam, se entreguem a Jesus e sejam novas criaturas, e a bênção de Deus será sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?